Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar pela espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu também prender Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, confiando a guarda de 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, portanto, era mantido na prisão, mas a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Na noite anterior à apresentação de Pedro, Herodes o mantinha acorrentado entre 2 soldados, dormindo, e sentinelas vigiavam diante da porta da prisão. De repente, o anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Tocando o lado de Pedro, o anjo o despertou e disse: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram de suas mãos. O anjo lhe disse: "Coloca o cinto e calça as tuas sandálias." Pedro assim fez. E o anjo acrescentou: "Veste o teu manto e segue-me." Pedro saiu e seguiu o anjo sem perceber que era realidade o que estava acontecendo por meio dele. Pensava estar tendo uma visão. Passaram pela primeira e pela guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo diante deles. Saindo, avançaram por uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro, voltando a si, disse: "Agora sei, com certeza, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Refletindo, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ao bater Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rode veio atender. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Eles lhe disseram: "Você está louca." Mas ela insistia que era verdade. Então diziam: "É o anjo dele." Pedro, porém, continuava batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram espantados. Ele, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o havia tirado da prisão, e acrescentou: "Anunciem isso a Tiago e aos irmãos." Depois saiu e foi para outro lugar. Ao amanhecer, não pequena agitação surgiu entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado por Pedro e não o encontrando, interrogou os guardas e ordenou que fossem executados. Em seguida, desceu da Judéia para Cesareia, onde passou algum tempo. Estava irado contra os habitantes de Tiro e de Sidom. Estes, de comum acordo, foram ter com ele e, persuadindo Blasto, responsável pelo quarto do rei, pediram paz, porque a região deles dependia do território do rei para o fornecimento de alimentos. No dia marcado, Herodes, vestido com trajes reais, sentou-se no tribunal e dirigiu-lhes a palavra. O povo aclamava: "É voz de Deus e não de homem." Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, depois de cumprida a sua missão, levando consigo João, chamado Marcos. Comentário patrístico de destaque: São João Crisóstomo, homilia sobre os Atos dos Apóstolos, 26-27. A oração perseverante da Igreja, Ate 12:5. Crisóstomo vê na vigília de oração o verdadeiro instrumento da libertação de Pedro. Ele contrasta o poder armado de Herodes com a súplica unânime da Igreja. É a oração que vence correntes e guardas, revelando que Deus conduz a história mesmo quando os fiéis parecem impotentes. Ele nota ainda que a comunidade não trama fuga, ela intercede, e Deus age com liberdade soberana. New Advent. A Igreja fazia incessante oração a Deus por ele. Crisóstomo comenta que o combate era de vida ou morte, e justamente por isso a oração não cessou. New Advent. Aplicação teológica. A libertação não legitima um triunfalismo, mas confirma a primazia da oração e da unidade eclesial quando a missão é ameaçada. Para a tradição, este texto torna-se paradigma da intercessão da Igreja pelos seus pastores.
A paz de Pedro e o ministério angélico. Até 12:11. Crisóstomo sublinha a serenidade de Pedro, dormindo entre dois soldados, como sinal de abandono filial na providência. O toque do anjo, a luz na cela, as correntes caindo e as portas que se abrem por si mesmas são, para ele, pedagogia divina. Deus liberta sem violência humana, de modo que ninguém confunda milagre com fuga. Om 26, New Advent. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Crisóstomo destaca que a calma do apóstolo é fruto de confiança, não de insensibilidade. Aplicação teológica. A assistência angélica não é ornamento literário, mas expressão do cuidado de Deus pela missão apostólica. A paz interior do pastor é testemunho que sustenta a igreja. 3. Rhodes, a porta e a incredulidade jubilosa. A 12:17. Ao comentar o episódio de Rhodes, Crisóstomo lê a cena com realismo pastoral. A alegria pode ser tão grande que até atrapalha. Ela esquece de abrir a porta. O ponto, porém, é outro. Deus surpreende além do esperado, e a comunidade aprende a ajustar suas expectativas à generosidade divina. Aplicação teológica. A narrativa convida a igreja a cultivar alegria vigilante, rezar com fé e estar pronta para acolher a resposta de Deus quando ela chega. 4. Herodes. Vaidade, blasfêmia, prática e juízo. Ate 12:23. Crisóstomo enxerga no discurso público de Herodes e na aclamação voz de Deus e não de homem o ápice da vaidade sacrílega. O anjo que antes liberta, agora fere. O mesmo Senhor que exalta os humildes derruba os soberbos. Crisóstomo observa que Lucas não oculta a humilhação do tirano para ensinar a igreja a não temer os poderosos. O império do orgulho é efêmero. Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu. Lição: a glória pertence a Deus, e a soberba autocorrói. Nota histórica útil para o ouvinte. O historiador judeu Flávio Josefo, contemporâneo do período, também narra a morte de Herodes Agripa Pafá, com detalhes que confirmam a cena de 12:21, versecommentary.com. Conclusão de Crisóstomo. A palavra cresce. O fecho, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, é, para Crisóstomo, a chave hermenêutica do capítulo. Martírio de Tiago, libertação de Pedro e queda de Herodes não são episódios desconexos, mas um mesmo desígnio pedagógico de Deus. Nada detém o Evangelho. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.